os nossos alunos, e nós vamos, então, dar aula por aqui hoje, ok? Desde já eu quero pedir a todos para que possam, porque esta aula é uma aula que trata especificamente da capelania, é uma aula que trata da capelania especificamente, poderíamos dizer que é uma matéria específica, e nós vamos começar. Nós temos um tempo. Se os irmãos desejarem, podem, então, enviar perguntas aí no grupo do WhatsApp, e nós estaremos, então, dando, assim, as respostas também, ok? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós estaremos tratando sobre a capelania. Primeiramente, é importante que a gente fale que nós vamos dividir a nossa aula em ciclos ou períodos históricos, para que a gente entenda o que é capelania. O que é capelania? Não podemos entender absolutamente quase nada sem que façamos um estudo, né, da etimologia das palavras, ou mesmo um estudo contextualizado, histórico, para compreender certas coisas. E a capelania também não é. Nós vamos estar dividindo a nossa aula em ciclos. Eu chamei aqui de ciclos. Ciclos, né, que é um período de tempo, em que as coisas ocorrem e tendem a se repetir. Ok? Nós vamos dividir a nossa aula em ciclo. O primeiro ciclo no qual nós estaremos tratando a nossa aula de capelania é o ciclo bíblico. O ciclo bíblico. Vamos entender desde o período da Bíblia até chegando o período atual, né? Nós vamos ver que já no tempo dos reis, na Bíblia, escute, para saber o que é capelania, é importante que a gente faça um estudo dividido em períodos, ciclo, para a gente entender. Quando a gente diz capelania, muita gente não entende bem o que é capelania e as pessoas perguntam, afinal de contas, o que é capelania? Ok? E para entender capelania, a gente tem que explicar desde o começo. Primeira base da capelania, o aspecto da capelania, o contexto histórico da capelania é o bíblico. Nós vamos ver que desde o tempo dos profetas do Antigo Testamento, nós vamos ver um costume. Eu gostaria que você guardasse essa palavra, um costume. Um costume que existiu lá já nos tempos dos profetas, nos tempos bíblicos, que era o costume dos reis, por exemplo, antes de ir à guerra, ou até mesmo durante a guerra, eles se sentiam mais confortáveis com a presença, por exemplo, de um profeta, ou mesmo de um sacerdote, A Bíblia fala do exemplo muito conhecido de todos os que conhecem o Antigo Testamento, no tempo em que ele era sacerdote, nos tempos mais antigos, mais remotos da história do povo hebreu, e lá nesse tempo, os hebreus foram para uma batalha contra os filisteus. E lá, nesse campo de batalha, estava o agrupamento, soldados, enfim, os pelotões,
o acampamento. No acampamento ficava a barraca do comando, né, dos generais, e o rei que também ia na linha de frente para o enfrentamento de uma guerra. E no meio desse acampamento existia também uma barraca, aonde essa barraca ela era ali o local aonde estava um profeta, um sacerdote, ou mesmo algo assim. E esse costume é tão antigo que vocês veem no exemplo daquele tempo de Eli, sacerdote bem primitivo lá de Israel, que os hebreus levaram a arca para aquele campo de batalha, porque era um costume. Então a gente vai percebendo que esse costume de ter uma liderança espiritual, de ter um sacerdote, de ter um mentor espiritual, é bem antigo, bastante antigo, já nos tempos dos profetas. E todos os países, civilizações antigas, tinham esse costume, sempre ia lá no meio das batalhas, no campo de batalha, no enfrentamento da guerra, um ministro, um sacerdote. E esse sacerdote, nesse tempo, não tinha o nome de capelão. O capelão vai surgir lá na frente, ou seja, o termo capelão vai surgir lá na frente. Entendeu? O termo capelão vai surgir lá na frente. Mas nós vamos percebendo que o costume de ter um sacerdote no campo de batalha, levado pelo rei, é um costume antigo. Um costume bastante antigo. Com o passar dos anos, já no período de 1776 a 1781, o rei da França, ele quando ele ia para um campo de batalha, ele sempre levava, século XVIII, eu me equivoquei, século XVIII. No século XVIII, o rei da França, seguindo essa tradição, costume de levar sempre um ministro, um sacerdote, algo relacionado à fé. Então, ele levava para o campo de batalha uma relíquia, né, de um oratório de São Martim de Tours. Então, o rei da França levava sempre para, quando ele ia nas guerras, todos os pelotões, infantaria, pelotão de apoio, enfim, todos os pelotões que vai sempre na trincheira, na guerra, comandos de serviços, infantaria, apoio, enfim, estava também nesse contexto o capelão, um homem que ia e no meio das barracas ali, uma barraca era colocada no meio entre elas, lá ficava um capelão. Obviamente que o objetivo disso era sempre transmitir fé aos soldados, aos generais, e servir como uma espécie de respaldo espiritual. Então, talvez daí tenha surgido o nome capelão. Por quê? Porque o rei da França, quando ele levava uma relíquia, né, de São Martim de Tours, ele um sacerdote, e lá no meio das outras barracas tinha uma barraca que ficava o sacerdote, e isso daí virou uma prática que já era de costume na antiguidade e nunca deixou de acontecer. O que é que ocorre? Ocorre que também se sabe que com o passar dos tempos, com o passar dos anos, ocorria também um fenômeno bastante interessante, que é o seguinte, eles, quando eles iam à guerra, os reis, sempre tinha que ter um sacerdote na guerra.
era costume antigo. Então, o que é que vai acontecer com o passar dos anos? Muitos homens ricos, senhores feudais, senhores de terra, pessoas bastante abastadas, tinha uma capela em sua propriedade. E lá nesta capela, eles então contratavam particularmente um sacerdote para ir fazer celebrações nesta capela. Então, desta palavra capela, surgiu a palavra capelão. Então, você tem que compreender que capelão, o nome capelão vai surgir aí desse costume de ter sempre um sacerdote acompanhando os reis em campos de batalha, sempre associado ao militarismo, aos exércitos, às tropas. E no período feudal, onde os ricos abastados tinham terras e podiam construir uma capela em sua propriedade, também contratava o serviço dos sacerdotes para realizar aquele ofício religioso ali. Então, essa coisa toda leva ao surgimento do termo capelão. Evidentemente que o capelão, esse nome capelão começa a ganhar grandes proporções. E é importante ressaltar que esse costume ele não cessou. Muito pelo contrário, esse costume ele prosseguiu. Por exemplo, no período da Revolução, da Guerra, ou da Revolução pela Independência americana, né, e inglesa, sempre tinha um capelão que acompanhava as tropas. Sempre tinha esse capelão lá, acompanhando as tropas. Então, o que ocorre? Este capelão que acompanhava as tropas já era uma tradição, ou seja, o capelanismo é uma tradição. Mais do que isso, o capelanismo faz parte de uma nação e faz parte de uma tropa e está ladeado com o rei e é um homem de confiança do rei. Logo, o capelão é um oficial de confissão religiosa, é um ministro, é um sacerdote que se encarrega da fé. Então, observe que um capelão é uma pessoa de alto nível, de alto nível. Então, como eu disse, o costume na guerra de sempre ter orientação de um profeta para ir à guerra ou não, a Arca da Aliança que vai para o campo de batalha, como eu disse, no século XVIII, já na França, essa tradição de se levar, no caso, segundo a história, uma relíquia, e no meio do acampamento lá na guerra, uma barraca onde ficava o sacerdote, o costume também disso, e os homens ricos que conseguiam construir uma capela em sua propriedade, contratar o serviço de um sacerdote, isso daí deu nome, deu surgimento ao termo capelão. Então, nós podemos ver que o capelão, ele era um sacerdote encarregado do ofício da capela, e passou, então, a ser chamado de capelão. Ele era o quê? Uma autoridade eclesiástica, e ele provia, ou seja, ele estava encarregado de prestar assistência biológica, psicológica, social e espiritual à tropa. Nós vamos ver que com a Revolução Americana, então, nas guerras daquelas conquistas, né, da independência, na Revolução Americana, nós vamos ver que o capelão também está ali presente. Só que agora nós vamos observar que o capelão ele vai ter agora uma nova roupagem, ou seja, ele não é simplesmente aquela pessoa que se carrega
da fé, mas ele é alguém que, ele não é só um militar, ele agora vai ser alguém que se interessa pelo estudo de psicologia, pelo estudo de sociologia, e também ele vai se preocupar, sobretudo, com os conceitos que têm a ver com os cuidados da pessoa humana. Então, o capelão ele vai expandir o seu trabalho. Agora, ele vai prestar serviço assistencial em presídios, em asilos, a prisioneiros de guerras. Ele vai, então, realizar trabalhos nas escolas. Enfim, aquele contexto, o capelão e o campo de batalha modifica. Agora, nós já vamos ver a presença desse capelão na sociedade civil, atendendo em um hospital, prestando acolhimento, levando uma palavra de fé em uma unidade prisional, em uma escola, em qualquer contexto em que ele possa prestar seu serviço de acolhimento. Então, vamos ver que vai ter esta mudança, vai haver esta mudança justamente aí, porque o capelão agora, ele não é mais só militar, ele não trabalha só mais no contexto militar, mas ele vai estar agora também atendendo a sociedade civil organizada. Então, resumindo esse primeiro ciclo, nós observamos que existia um costume dos reis, ao irem à guerra, desde os tempos mais remotos, consultarem os profetas sobre se deveriam ir ou não ao campo de batalha. Também existia um costume de levar relíquias sagradas para o campo de batalha como respaldo de fé. É o exemplo dos hebreus nos dias de Eli, quando levaram a Arca da Aliança para o combate com os filisteus. No século XVIII, já na França, a gente vai observar que o rei da França ele levava relíquias, né, ligado, obviamente, aqui ao credo romano, mas isso era o contexto desse século. E ali também ia um sacerdote para poder prestar acolhimento aos soldados, aos generais, etc. Observe que nesse tempo não tinha o assistente social, não tinha o psicólogo, era o capelão quem era o conselheiro, quem era o orientador. Então, podemos dizer até que a função de capelão precede a função de psicólogo. Se você é psicólogo e está assistindo a minha aula, observe que a função do capelão, o trabalho em prestar acolhimento, aconselhamento, se importar com a pessoa humana e procurar ajudar a pessoa, sobretudo em seu contexto psicossocial, psicológico, espiritual, eram atividades do capelão. E ele já fazia isso mesmo antes do surgimento do trabalho da psicologia. Então, o capelão não é só aquele homem de fé, mas é aquele homem orientador, aquele homem que mostra um caminho, um homem sereno, capaz de orientar. Entendeu? Então, nós vamos pontuar isso. Também citamos que, dado o costume das pessoas terem capela em sua propriedade, contratar um sacerdote e pagar por isso, então quem cuidava dessa capela era chamado de capelão. Daí, capela e capelão tem a ver historicamente. Ok? E já na Revolução Americana, a gente vai ver que já vai ter uma participação, por exemplo, dos evangélicos, porque até então predominava o catolicismo romano, mas com o advento da Reforma Protestante e o surgimento do presbiterianismo, do anglicanismo, do metodismo, do luteranismo, então pastores protestantes passaram também
a servir nas forças como capelão. No Brasil, aqui no Brasil, em 1858, existia o serviço de capelania no Brasil já em 1858. Recebeu o nome de repartição eclesiástica. Foi abolido e em 1044, isso no auge da Segunda Grande Guerra Mundial, foi instituído, então, no Exército, justamente a capelania. Voltou sendo assistência religiosa. Eu quero ressaltar que, no Brasil, o primeiro capelão foi um pastor presbiteriano conhecido como Filsen Seren. Ele estava dentro do segmento militar. Então, é por isso que, toda vez que você fala em capelão, você sempre lembra do segmento militar. Porque, historicamente, ele está inserido dentro desse contexto. Ok? E no Brasil, inicialmente, só capelãos católicos, de confissão católica. No Brasil. Eu disse que no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, com o surgimento do Reforma Protestante, então, na Inglaterra, no Reino Unido, já tinha capelãos protestantes, evangélicos, naturalmente. No Brasil, somente na Grande Guerra Mundial, 1944, quando foi, então, instituído a assistência religiosa, por exemplo, no Exército, e aí também foi criado a capelania evangélica, porque até então só existia capelão católico, o padre. Passou agora, então, a ter o capelão evangélico. Isso em 1944, na Grande Guerra Mundial. E a Constituição de 1988, no seu artigo 5º, ela vai se referir ao serviço do capelão, essa assistência religiosa, prestada nas repartições privadas e também de forma coletiva. Vocês já tiveram aula de argumento jurídico sobre a capelania, o respaldo jurídico sobre a capelania. Então, essa aula ajuda muito vocês também. Então, o que a gente pode contextualizar é que o capelão é alguém que tem uma capacidade muito grande, ele tem uma capacidade muito grande de acolhimento, de ajudar. É um indivíduo que ele tem empatia, ou seja, ele se coloca no lugar do outro. Ele se coloca no lugar do outro. Então, o capelão, a função de capelão, para você que não sabe, precede a função do psicólogo. E muitas vezes até a função da medicina. Porque já não sempre houve homens com um nível de empatia muito grande e uma sensibilidade enorme e com predisposição natural para servir em bem do próximo. Este é o capelão. Então, concluindo agora esse primeiro ciclo, que é o ciclo histórico, nós vamos para o ciclo bíblico e depois o ciclo prático da capelania. Nós vamos observar que, biblicamente, a palavra de Deus tem Jesus como o maior exemplo de amor e serviço ao próximo. A parábola, por exemplo, do bom samaritano, essa parábola do bom samaritano, esta parábola fala justamente disso, do amor que se dedica ao próximo, do acolhimento. Então, o capelão é toda pessoa que tem um alto nível de empatia, ou seja, que se preocupa com o próximo, que se coloca no lugar do próximo, ele não passa ao redor do próximo, mas ele é sensível, não só sensível, ele se coloca como voluntário para fazer algo para minorar o sofrimento alheio. Então, o exemplo do Novo Testamento, o contexto bíblico, é que a parábola, por exemplo, de Lucas, capítulo 10, 25 ao 36, isso daí é um dos exemplos. Então, é bom que eu diga o seguinte,
Na atualidade, existe a chamada capelania civil. Esta capelania civil ela é prestada por pastores, por voluntários, por irmãos de todos os segmentos religiosos, entendeu? Então, esta capelania de hoje é uma capelania civil. E existe o capelão militar e o capelão civil. Quem é o capitão ou capelão civil? Nós não somos militares, somos capelãos civil, não militar, entendeu? Mas tanto o capelão das forças como o capelão civil, que é aquele homem que tem um alto nível de empatia, ou seja, que se preocupa com o povo, existe algumas normas basilares que é fundamental ao capelão. Eu vou citar aqui. Existem algumas normas basilares, serve como base para o capelão. Ou seja, vou citar algumas. O capelão, ele trabalha sempre visando o bem-estar biossocio-psicológico das pessoas. A preocupação do capelão é sempre visando o bem-estar da pessoa no seu todo. É por isso que o capelão é uma pessoa entendida, ele faz curso, ele se especializa. Você pode até prestar uma assistência a alguém, mas você não só, você vai mais além. Você se preocupa com o quadro geral da pessoa. Então, são conceitos e normas basilares para o capelão trabalhar pelo bem-estar da pessoa, dos seus assistidos. O capelão nunca trabalha com fins proselitistas. Ou seja, ele nunca está preocupado em trabalhar para converter as pessoas. Ele ganha almas, evidentemente, mas a missão sine qua non do capelão é atender a pessoa, ver a sua necessidade. Segue o exemplo da parábola do samaritano. O samaritano foi acolhido, aquele homem que foi agredido, não fora acolhido pelo religioso, pelo sacerdote, levado pelo estrangeiro. E aí estão as bases da capelania. Você não precisa atender só as pessoas da sua mesma fé, mas todas as pessoas humanas precisam ser atendidas e acolhidas pelo capelão. Então, quem presta capelania não pode trabalhar com fins proselitistas. Você tentar formar ou ganhar aquela pessoa. Não, primeiro você presta o acolhimento. Primeiro você presta ajuda. Primeiro você coloca o bálsamo nas feridas. Primeiro você socorre a pessoa na hora que não tem o pão, na hora que está presa, na hora que está doente. E evidentemente que o amor de Cristo expressado por essas ações despertará provavelmente no assistido o interesse por Deus. E aí será um outro momento para que o capelão possa fazer o seu trabalho, porque existe por exemplo, dos capelões lá na época da Revolução Americana, quando eles, depois de evangelizar os soldados, e muitos soldados foram convertidos ao ser protestante. Então, o que eu quero dizer para você é isso, é que primeiramente é a pessoa. Agora, o seu gesto de amor poderá levar a pessoa a ver Cristo nesse seu gesto de amor, e ela poderá sentir a necessidade de Cristo, pois ela vê Cristo na ação praticada gentilmente pelo capelão. Então, o capelão nunca pode trabalhar com fins proselitistas, ou seja, fomentação do sectarismo, mas simplesmente a sua função é levar a fé às pessoas. Então, qual é o trabalho do capelão? Ele se preocupa com o bem-estar das pessoas. Ele não está, primeiramente, interessado em levá-la para a sua congregação. Ele tem interesse de transmitir fé às pessoas.
e levar as pessoas a voltarem a viver, a acreditar, a sonhar, a ter um norte. E o capelão é fundamental. Então, é interessante que você saiba disso. Como capelão, você não pode só ajudar as pessoas da sua agremiação igreja, em uma unidade prisional, evangelizar presos, em uma escola onde as pessoas estão com dificuldades, professores e alunos e pais, você pode levar uma palavra, um aconselhamento, etc. Tal. Então, assim, nós queremos que vocês saibam que o capelão é uma pessoa revestida com empatia. Ele se ocupa com o próximo. Daí ele vai e ajuda o próximo. Nós temos algumas atividades que são desenvolvidas pelo capelão. Por exemplo, promover atividades de ação social dentro das diversas áreas da capelania. Entendeu? Pode ser feito isso. Pode promover, por exemplo, a capelania voluntária agora está promovendo uma ação solidária para arrecadar alimentos, para posterior distribuir às pessoas carentes. Isso faz parte do trabalho da capelania. Outra coisa que é muito importante que você saiba, que Deus, ele chama o capelão como uma pessoa totalmente especial. O capelão não é um pastor de igreja, ele não é um presbítero, ele não é um diácono. Ele pode ser diácono e capelão, ele pode ser presbítero e capelão, ele pode ter um cargo eclesiástico e ser capelão, mas o capelão é toda a pessoa humana que tem empatia, que se coloca no lugar do próximo e se sente incomodado em ver tanto sofrimento, tanta mazela, ver a pessoa humana em estado de alto nível de vulnerabilidade, fome, desespero. Ele se incomoda tanto que ele se propõe a fazer algo para ajudar esta pessoa, para ajudar ao próximo, ok? Para ajudar ao próximo. Então, o capelão, ele é uma pessoa especial. Então, você que está fazendo o curso de capelão, você é uma pessoa extremamente especial. No nosso caso, como eu disse, eu falei do capelão militar, nós somos capelão civil e nós somos capelões voluntários, ou seja, não recebemos dinheiro para isso, mas trabalhamos por amor. Por exemplo, quais são os locais que um capelão pode atuar, pode trabalhar? Ou seja, o capelão deve sempre estar pronto e disponível para ajudar aos necessitados em qualquer circunstância, nos mais diversos ambientes possíveis. Eu disse que o capelão militar estava no campo de batalha, ele passava, mas ele estava ali, enquanto soldados estavam com a sua arma na mão, o capelão, muitas vezes, tinha que estar ali disposto a passar fome, passar dificuldade também, e dar esperança. Enquanto todo mundo só via uma mensagem, o medo, o capelão tinha uma mensagem de esperança, de altruísmo, de fé. Então, observe que o capelão é um ser do bem, iluminado. Ele é um ser do bem, uma pessoa iluminada por Deus. E ele pode atuar em qualquer, independente de qualquer circunstância. Por exemplo, nos hospitais, nas prisões, nas escolas, nas universidades, nos asilos, orfanatos, quartéis militares, em funerais, em acidentes, catástrofes, inundações, áreas de risco, atendimento, às famílias, pandemia. Eu acredito que esta é a época mais propícia para se fazer capelania, porque é a época onde estamos vendo muito sofrimento, muitas pessoas precisando de acolhimento e ajuda. E o capelão é alguém que Deus chama para isso. Então, você foi chamado, chamada por Deus para isso. E quem necessita de um capelão? Todas aquelas pessoas que enfrentam dificuldades, pessoas enfermas, pessoas retidas no cárcere, internas dos orfanatos, idosos que vivem em casa de convivência, nos asilos, pessoas desempregadas, pessoas de rua, em situações de risco.
pessoas que estão sofrendo traumas profundos. As pessoas precisam do capelão. Eu quero só relembrar que o capelão, ele prestava assistência à pessoa humana no sentido de aconselhamento, muito antes do surgimento da psicologia. É tanto que nos Estados Unidos, quando houve uma nova... encararam a capelania com um novo olhar, uma das matérias que foi colocada ali foi a psicologia, para poder se entender a pessoa. E uma das coisas que o capelão deve fazer é ter a capacidade, sobretudo, de ouvir as pessoas, de ser serena. Sereno, digo. O capelão é alguém sereno. Ele é um humano, como todos os demais, mas ele é uma pessoa serena. Ele é capaz de ouvir, de ter sensibilidade, de perceber, por exemplo, se a pessoa está metida em um problema grave emocional e ele está disposto a ajudar aquela pessoa. Então, o capelão é uma alma boa. Você, capelão, você é uma alma boa. É um ser do bem. É um ser iluminado. Então, o capelão, ele está disponível para atender a pessoa na sua necessidade. Nós temos que ter compromisso. O capelão tem uma série de ética entre compromissos e deveres, está solenemente a necessidade que ele tem de ter Deus, de ter comunhão com Deus. Ele tem que ter sempre como orientações basilares, como eu disse, a primeira, não trabalhar fazendo proselitismo, mas ajudar a pessoa humana, independente da sua crença ou religião. Ele também deve respeitar a dignidade e os direitos da pessoa humana. Exercer a capelania sempre com excelência, com fidelidade. Sempre respeitar o ser humano, desde a concepção até a morte. E uma coisa que o capelão deve ter também é o sigilo, guardar segredo. Muitas vezes o capelão é procurado. Você sabia que a última pessoa que um prisioneiro no corredor da morte vê é um capelão? Você sabia que os presidentes mais notáveis dos países, como Inglaterra, Estados Unidos, Reino Unido, esses homens, os mais notáveis líderes dessas nações, têm um capelão conselheiro, alguém que está do seu lado? Você sabia que quando alguém está para morrer, por exemplo, se eu tiver um prisioneiro em uma unidade prisional, com a doença gravíssima ou próxima à morte, o capelão é a última pessoa que pode entrar lá e ver essa pessoa, e prestar o seu serviço, a sua assistência a essa pessoa. Inclusive, pessoas que na beira da morte têm confissões a fazer. Por sinal, nesta hora, o capelão, ele ajuda a pessoa a morrer em paz, porque ela tem segredos que ela carregou durante toda a sua vida e ela não tem outra pessoa para compartilhar, alguém que tenha tamanha ética para ouvi-la e guardar seus segredos. E ela quer morrer com a consciência tranquila, descarregada daquele peso. O capelão azul, ele as escuta. E ele tem que ter essa capacidade de guardar segredo. Por sinal, a confissão, o segredo da confissão é inviolável, não se pode violar. Então, o capelão não pode chegar numa casa de uma pessoa, ouvir uma pessoa falar do sofrimento e já espalhar, botar em grupo. Não, ele trabalha com ética, com cuidado, com desvelo. Okay? Então, nós estamos concluindo dizendo que nós, como servos do Senhor, devemos compreender que o amor de Deus é a razão de ser de todas as coisas. Então, muitas vezes você pode perguntar, o que é ser capelão? Capelão, um sacerdote das forças. A capelania surgiu, o termo capelania surgiu provavelmente da capela, a um sacerdote alugado, contratado, realizava missas em capelas particulares. O costume de um sacerdote, de um homem de fé, no campo de batalha, levado pelos reis, é